Fala pessoal, tudo certinho? Como é que vocês estão? Eu sei, vocês estão um pouco ansiosos porque muito tempo sem Corinthians e ainda falta muito, né? Próximo jogo só dia 13 de julho contra o Bragantino, os jogadores de férias, então nem informação de treino tá tendo. As informações de mercado ainda são muito dispersas, né? Nessa semana a gente trouxe a informação do Davi Pastor, que é um jogador do Farense que interessa ao Corinthians, entre outros nomes que o clube busca no mercado. A prioridade por um ponta é a única posição que o Corinthians cogita de fato investir dinheiro, comprar um jogador, comprar os direitos econômicos, mas ainda assim tudo muito disperso, uma notícia ou outra e nada tão objetivo. O Corinthians encaminha acerto com o jogador, o Corinthians acerta com o jogador. Sobre isso, realmente, muito parado, mas a promessa é de próximos dias um pouco mais quentes. Eu tô aqui para falar de uma informação que não vem nem do noticiário do Brasil, veio lá da Europa, mais especificamente da Turquia, porque alguns jornais turcos publicaram um suposto interesse do Besiktas, um dos principais times do país, sobre o Memphis Depay, atacante do Corinthians. Antes de tudo, eu queria fazer um destaque a respeito da imprensa turca no geral. A imprensa turca, isso a gente vê há muito tempo, quem acompanha as notícias de mercado da bola do estrangeiro e tudo. A imprensa turca, ela é, no geral, e aqui eu não estou classificando a competência ou não dos profissionais, mas ela é, no geral, editorialmente falando, muito fantasiosa. Então, ela trata boatos como grandes informações e, como eu digo, não é uma intencionalidade de desinformar, mas é a conduta que eles têm mesmo, de vender essa imagem de, o poderoso Besiktas prepara uma contratação bombástica. E muitas vezes no texto em si, não é nem uma informação sobre o interesse, mas sim, imagine se o Besiktas contratasse o Memphis, porque ele tá jogando no Brasil, ele toparia jogar na Europa. Nem sempre é um conglomerado de informações, é muito mais uma fantasia criada em cima de alguma história mirabolante, como seria uma transferência do Memphis Depay pro Besiktas. Pois bem, quando eu me deparei com isso de cara por ver que partiu da Turquia, eu já suspeitei bastante, né? Até porque as principais notícias da Europa, elas vêm dos grandes centros sempre, né? Por mais que não sejam referentes a times do país, certamente o Memphis indo jogar na Turquia desperta interesse do público espanhol. Os jornais da Espanha, que são muito conceituados, publicariam, da Inglaterra, da Itália, porque o Memphis é um jogador internacional. E até o momento, desses grandes centros da Europa, eu não vi nenhuma notícia que caminhasse nesse sentido. Mas o que eu fiz? Quando eu me deparei com isso, cumpri com o meu dever, que era apurar, conversar com pessoas do Corinthians a respeito do tema. E não foi uma apuração que teve muita utilidade, eu vou explicar o porquê. Porque o Corinthians, numa eventual saída do Memphis, vai ser invariavelmente o último a saber. Porque o Memphis Depay tem uma multa rescisória para clubes de fora que é viável. E qualquer clube de fora que quiser o Memphis e acertar valores contratuais com ele, vai levar o jogador. Vai levar. Porque o Corinthians está desprotegido contratualmente quanto ao Memphis. Vou trazer alguns detalhes aqui do contrato do jogador, um contrato até que vazou, muitas informações já são de conhecimento público, sobre salários, luvas e afim, mas tem esse destaque importante a respeito da multa rescisória. Para clubes brasileiros, a multa rescisória do Memphis Depay é de 150 milhões de reais. Então hoje pela manhã, eu não lembro o portal que deu isso, mas houve uma informação que o Flamengo teria interesse. Teve até um torcedor do Vasco que publicou, o Vasco pode ir atrás do Garro. Eu vou ser sincero, eu acho muito difícil que um clube brasileiro, eu falei do Garro agora, né, na realidade seria do Memphis. Eu acho muito difícil que um clube brasileiro volte os seus canhões ao Memphis Depay, porque nesse caso ele tá muito protegido contratualmente. Então, teve aquela história do Flamengo, do suposto intermediário do negócio que falou, a primeira opção do Memphis era o Flamengo. Aí entra uma questão muito interessante, que poucas pessoas, talvez ninguém falou. A prioridade do Memphis sempre foi o Flamengo. E tanto o Sebastião Ledur quanto o Dr. Daniel Cravo, eles tinham isso, e através do Dr. Daniel Cravo, que sabe da minha relação com o Flamengo, que tem a confirmação da minha relação com o Flamengo e tal, tudo mais, eles tinham mais segurança no Flamengo. Vamos lá. Questão financeira, questão esportiva. O Memphis tem o Cristo Redentor tatuado na barriga. Quando ele veio jogar a Copa no Brasil em 2014, ficou maluco e tal, tudo mais. Então vamos lá, primeira mão aqui no programa de vocês. O Memphis Depay sair do Corinthians para jogar em outro brasileiro nas condições que ele tem contratualmente, pode esquecer. Não vai sair. 150 milhões de reais é a multa dele e ninguém vai pagar isso para um jogador que já tem alguma idade, certo?
Então, pro Brasil, pode esquecer. Mas por que eu digo que pro estrangeiro ele tem uma multa rescisória acessível? Para clubes da Europa, a multa do Memphis Depay é de 10 milhões de euros. 10 milhões de euros. Desses 10 milhões, 50% ficariam com o Memphis e 50% ficariam com o Corinthians. 10 milhões de euros para clubes europeus é dinheiro de pinga, né? E além de tudo, tem esse acréscimo do pouco que o Corinthians teria direito a receber, né? Então, já tem esse porém. A multa dele para fora, ela não é tão segura. Então, se chegar alguém e falar, eu quero o Memphis, eu te pago o que o Corinthians te paga e pago a multa, beleza, muito provavelmente eles vão levar. E tem uma outra cláusula que é de rescisão unilateral, e essa é difícil de entender. Ela é uma possibilidade de rescisão do contrato que o Memphis pode partir dele próprio, né? Ele mesmo pode rescindir o contrato desde que ele pague ao Corinthians 5 milhões de euros, que é o que o clube teria direito a receber numa eventual saída dele. Então o Corinthians se protegeu nesse sentido. Se você sair daqui para a Europa, invariavelmente eu vou receber 5 milhões de euros. Isso torna com que a multa para clubes estrangeiros seja fantasiosa. Na realidade, ninguém precisaria pagar 10 milhões de euros. Seriam 5 milhões, que seria o preço que o Memphis pagaria do próprio bolso para rescindir o contrato. E para ele também, o Memphis Depay tem dinheiro para pagar a multa rescisória desse contrato. Agora, o Memphis ele tem uma composição contratual no Corinthians que dificilmente ele vai encontrar no futebol europeu. Claro, os grandes clubes da Europa pagam mais do que o Corinthians, mas não pagariam boa parte dos clubes que se interessariam pelo Memphis, porque a gente não tá falando de PSG, Bayern, Real, esses times não vão contratar o Memphis, a gente tá falando da segunda, terceira prateleira. Considerando o que o Corinthians paga, somado ao que a patrocinadora do Corinthians paga, muito dificilmente alguém cobriria o que ele recebe atualmente no Corinthians. Ah, mas e a Arábia? A Arábia cobriria, sem dúvidas a Arábia pagaria mais. Mas o Memphis jogaria na Arábia? Sabendo que o Ronald Koeman, que é técnico da seleção holandesa, declarou publicamente que não convoca jogadores que jogam o campeonato árabe. E a gente sabe do valor que o Memphis Depay dá à seleção holandesa. Quando convocado, ele sempre vai muito bem. Inclusive, vestindo a camisa do Corinthians, são 4 gols nos últimos 3 jogos com a camisa da seleção da Holanda. Então, assim, ele valoriza demais a possibilidade de jogar pela seleção do país dele. Ele é o maior artilheiro, empatado com Van Persie, da história da seleção holandesa, então é algo que ele leva muito em consideração. Resumindo, pessoal, para um clube da Europa que tiver acerto financeiro com o Memphis, é muito fácil tirar ele do Corinthians. Mas é muito improvável que ele saia, no meu entendimento, porque dificilmente alguém vai cobrir o que ele ganha. Fala-se muito do quanto ele ganha, o contrato do Memphis, caso ele atinja todos os gatilhos, isso tem seleção do campeonato, campeão brasileiro, 30 participações em gols, todos os gatilhos, aí seria um custo de 120 milhões de reais para 26 meses de contrato, porque são 2 anos mais 2 parcelas do 13º. 26 meses de contrato. 120 milhões no máximo, se ele bater todos os gatilhos, o que eu particularmente acho improvável. Desses 120 milhões, 60 recaem sobre a Esportes da Sorte. Fazendo uma conta de padaria aqui, que eu já fiz até em outras vezes nesse canal, se o Memphis Depay bater todos esses gatilhos e você dividir o quanto ele ganharia, o quanto seria pago pelo Corinthians, o salário dele seria mais ou menos, aliás, mais ou menos não, seria menos do que o Gabigol ganha no Cruzeiro, por exemplo. Daria cerca de 2,4 milhões pagos pelo Corinthians. Essa é a informação que eu tenho, eu respeito a informação dos demais colegas, mas é mais ou menos por aí. Resumindo então, gente, se um time da Europa quiser tirar o Memphis e tiver um acordo financeiro com ele, vai tirar. Não vai encontrar dificuldades. Mas eu acho muito difícil que ele tope receber menos a essa altura do campeonato. Se ele vai renovar com o Corinthians ou não é outra história. Quando estava o Pedro Silveira falou que já tinham conversas por uma renovação. O Memphis falou que tinham conversas por uma renovação. Com essa troca, ninguém sabe quem vai ser o presidente daqui 3 meses. Eu acho que isso tudo deve estar congelado. Enfim, se você curtiu o vídeo, compartilha aí, deixa seu like, deixa o seu valeu e, claro, inscreva-se aqui no canal do Fabiani.